Problemas com a delegacia? Conselheiro tutelar, a gente vai te dar uma dica hoje legal para você parar com essa preocupação de como ir até a delegacia, quando não ir. Vamos lá para esse vídeo que vai ser legal. Bom, muitos conselheiros tutelares têm essa dificuldade, principalmente no sobreaviso, plantão, como é que as pessoas queiram chamar, que é essa chamada da delegacia. A gente sabe, ou vai saber a partir de agora, que o Estatuto traz uma nomenclatura para uma das autoridades, que é a autoridade policial. Importante saber que a autoridade policial não é nem o inspetor de polícia, o investigador, o comandante do batalhão. A autoridade policial é o delegado de polícia, seja delegado de polícia civil, delegado da Polícia Federal. Então, quando se fala em autoridade policial, o delegado de polícia. Geralmente quem atende as demandas, principalmente da infância, nas delegacias, seja delegacias especializadas, DECAD, DPCA, ou delegacias em cidades pequenas que não têm delegacias especializadas, são delegacias para todos os casos, são inspetores, investigadores, aquelas pessoas que estão ali mais de pronto. E esses casos vão ser levados ao delegado de polícia. Muitas vezes esses casos são tipificados. O que é tipificar? É dizer mais ou menos o que é aquele caso. Se é um estupro de vulnerável, se é uma violência doméstica, uma Maria da Penha, seja lá o que for. Quem vai tipificar inicialmente, pela ouvida, pela escuta, é o inspetor de polícia, a pessoa que atende ele de pronto, a não ser quando o delegado atende diretamente, o que é muito incomum. E aí depois o delegado vai fazer toda uma revisão desse caso. Como disse que quem atende primeiro é ali o inspetor, o investigador, no caso dos conselheiros, quando são chamados, também é muito comum que quem chame seja um inspetor, seja um investigador. É comum isso acontecer. Muitos delegados têm recebido formação nesse sentido, em que momento chamar o conselho tutelar. Mas geralmente são delegados de grandes capitais, onde acontecem muitos cursos pelos núcleos especializados das delegacias de Polícia Civil, Polícia Federal. E geralmente Polícia Civil, que lida mais diretamente com o Conselho Tutelar, são os casos ali que acontecem na cidade, dentro de um estado específico, mas outros muito distantes não. Então, até delegados têm desconhecimentos em relação a quando chamar o Conselho Tutelar. Porque crime é com a polícia, independente se for cometido por uma criança ou por um adolescente. É claro que se for cometido por criança e não houver nenhuma incidência de arma de fogo, algo que deva ser investigado pela Polícia Civil, vai ficar com o Conselho Tutelar, como está previsto no artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também está lá muito claramente especificadas as medidas que serão tomadas. Artigo 136, inciso 1º do artigo 136 vai falar sobre essas medidas que o Conselho vai aplicar no caso de ato infracional, que é o crime, a contravenção penal cometida por criança. E no caso de uma contravenção penal cometida por um adolescente ou por um adulto, que seja o pai ou o responsável, é a polícia que apura crime. Então, estão batendo numa criança, estão espancando uma criança, isso é um crime. Então, é uma competência da polícia. O Conselho Tutelar vai fazer o quê na delegacia? Vai entrar como comunicante. Como comunicante? Ele não é o comunicante, ele não estava no momento, não estava perto. Querem usar o Conselho Tutelar para um fim que não é o fim que o Estatuto lhe atribuiu. Eventualmente também chama o Conselho Tutelar para ser testemunha. Muito raramente eu já vi um caso de um conselheiro ter testemunha de uma agressão doméstica. Ele não está lá na casa das pessoas. Ah, não, mas é o Conselho Tutelar, criança, adolescente, tem que estar o Conselho Tutelar. Não tem que estar o Conselho Tutelar, né? Tem que cumprir a lei. Se é crime, é a polícia que investiga. Agora, se a polícia identificar que aquela criança vai ficar em situação de risco ou vulnerabilidade, ele pode ligar para o Conselho Tutelar, e sempre ligam para, inclusive, o Conselho Tutelar, vem aqui agora, que eu preciso de vocês agora aqui, porque um adolescente matou uma pessoa, um adolescente roubou. Não, é com vocês que têm que saber o que tem que fazer. O conselheiro pode até saber e orientar, como eu já fiz várias vezes com o delegado de polícia. O delegado falou, então você não vai vir? Não, eu falei, não vou. Então é importante que a gente saiba que o simples, o mínimo, delegado, inspetor,
pode passar para o delegado, eu posso falar direto com ele, mas crime é com vocês. Agora, se vocês sentirem que a criança ficará, a partir do que aconteceu, seja uma briga na família em situação de vulnerabilidade, aí o conselheiro atendeu, né? Ele mesmo atendeu lá e ele vai decidir sozinho? Não, ele vai ligar para os seus colegas. Geralmente, eu estou falando de algo que aconteceu a 1, 2, 3 da manhã, 7 da noite, meia-noite. E se acontecer de dia, a mesma coisa, vai fazer contato com os outros colegas para decidir. O conselheiro que atende, aí fica todo importante, né? A síndrome do pequeno poder. Ah, não, eu vou lá porque o delegado me chamou, e nem o delegado, às vezes ele fala delegado, é um inspetor, mas a gente não está falando aqui de classificações de poder, de autoridade, quem pode mais, quem pode menos, né? Tem até o ditado do direito que quem pode mais pode menos, mas assim, vamos fazer o nosso papel. Crime, se alguém ligar para o conselho tutelar também, estão batendo numa criança aqui, estão agredindo e feriu ela, chama a polícia, 190, né? Para que possa a polícia entrar aí oportunamente. A partir disso, o conselheiro sabe separar a briga de vizinhos, sabe dar golpe de Muay Thai, sabe fazer imobilização, sabe... Não sabe, não fez, não é para isso. É para chegar após a intervenção ostensiva da polícia militar e até talvez só ali pelo hospital, a própria polícia militar pode passar no hospital com a criança e comunicar ao conselho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e vocês precisam ver aquilo que é de vocês para vocês fazerem, que é requisitar, por exemplo, um serviço municipal, de um acompanhamento, de uma busca ativa, por exemplo, por parte do CRES, que é da média complexidade, de uma família, porque aquela criança não vai poder voltar para casa aquele mesmo dia. Então vai por aí vários desdobramentos. Importantes ao conselheiro tutelar saber. Crime é com a polícia. Agredir a outros é crime? Com a polícia. Alguém matou alguém, seja adolescente, seja até uma criança com uma faca, é com a polícia. Tudo que você pensar que é crime é com a polícia. Com a polícia ostensiva que vai agir naquele momento, que é a polícia militar, e a polícia civil que vai ser que é a polícia judiciária investigativa. Isso tudo está muito claro para as pessoas. Só que insiste-se em criança que atuou, então chama o conselho tutelar. A criança atropelada, chama o conselho tutelar. Não, chama o SAMU. Então existem atribuições e atribuições. É claro que em diversos casos que a polícia civil atende um caso, que a polícia militar atende um caso referente à criança ou adolescente, o conselho tutelar vai ter um papel ali, porque a gente sabe que nos municípios a política pública é escassa, é precária ou quando não inexistente. Então o conselheiro tutelar vai entrar ali para requisitar um serviço. A criança não pode entrar, ficar na família naquele momento. O conselho, não conselheiro recebe ligação e quer já decidir tudo sozinho, não, sempre vai demandar para a autoridade que ligou para ele. O hospital ligou para ele, o assunto que a gente está trazendo hoje aqui, o delegado de polícia ligou para ele, a polícia militar ligou para ele e vai falar: olha só, o conselho tutelar, ele é um conselho, não é porque dá conselhos, é porque é um conselho de pessoas. Então eu não tenho autoridade para decidir sozinho. Ligarei para meus colegas, farei contato, irei até eles e a gente já retorna a ligação. Qual o problema de fazer isso, gente? Não tem nenhum segredo. O conselheiro tutelar não decide sozinho. Decisões unilaterais por parte de conselheiros tutelares não tem validade, a não ser quando ele não conseguiu, vai ser ali o que a gente está chamando hoje de decisão monocrática, e é uma decisão unilateral por parte daquele conselheiro, mas que tem que ser referendada posteriormente pelos demais. Seja ele, por exemplo, mais comum, o conselheiro já tudo, acolhe, bota no abrigo, vamos acolher. Então isso precisa ser comunicado aos colegas. E aí, gente, o que a gente vai fazer? É para a gente ir lá na delegacia, porque aí, quando falar que não vai, e o inspetor, o investigador, o delegado, falar: mas você não vai vir, então eu vou te representar, eu vou te dar voz de prisão. Tudo bem, você vai ter que dar voz de prisão para 3 pessoas, para 4 pessoas, porque a gente aqui, não sou eu que atendi o telefone, eu só estou de plantão, de sobreaviso, estava com o telefone, tive que atendê-lo, mas eu estou sobre o referendo dos outros 4 colegas, que são conselheiros como eu. É um conselho tutelar, não é um conselheiro, super conselheiro tutelar. Então é importante que a gente tenha isso bem em mente.
Não tem problema, não, delegacia, tá salvo lá no telefone do conselho, delegacia, vou ter que ir lá agora, não questiona, não pergunta o que foi, não tem que perguntar, tem que perguntar ao delegado, o que é? Quem é o senhor? Primeiro, saber com quem está falando. Termina o caso, eu já vivi isso muitas vezes no meu mandato de conselheiro tutelar, fora na associação de conselheiros tutelares, quando a gente orientava os colegas. Desde que a gente começou a trabalhar em 2015 com consultoria e orientação e mentoria, a gente pergunta, tá, mas você falou com quem? Você falou com o inspetor? Não sei. Tá, você sabe o nome da pessoa para você ligar para lá e procurar saber qual é o cargo dessa pessoa? Não sei. Não, nem pergunta o nome da pessoa. Então, a pessoa ligou para você, geralmente essas autoridades perguntam, o que eu estou falando? Eu estou falando, conselheiro Roberto. Você é o conselheiro Roberto? Eu também pergunto qual é o nome da outra pessoa. E o senhor? Quem é o senhor? Eu sou o Paulo. Paulo o quê? Eu sou o inspetor, o investigador, é o delegado, eu preciso saber. Né? Para depois poder, quando o caso se desenrolar, saber exatamente com quem falou, o que falou, com quem se relacionou, ok? Então é importante que nós possamos fazer o nosso papel de maneira consciente, tranquila, até você que é um pouco mais sensível, tem pessoas que são mais incisivas, mais assim, enérgicas, que nem eu sou um pouquinho, mas tinha outros colegas que trabalharam comigo durante quase uma década e eram mais calmos, mais contidos, mas com conhecimento você vai ficar, delegacia, como se fosse o hospital, como se fosse o cara me ligando, como se fosse o outro colega conselheiro me ligando, oi, tudo bem, boa noite, o que aconteceu? E você ouvir a história, ele tem que te contar a história. Você não vai parar no hospital, vai parar na delegacia, já estou até incutindo aqui outros temas, mas assim, vai parar na delegacia do nada, às 3 horas da manhã, sem nem saber o que aconteceu, e vai ser arrolado num caso que daqui a pouco vai prejudicar a tua vida lá na frente, que nem era para você dar. Nem você, nem os teus companheiros. Então, geralmente, primeiro, os conselhos tutelares do Brasil precisam adotar o que eu acredito que a maioria adota, que é ficar pelo menos, no mínimo, 2 conselheiros de plantão para tirar ideia um com o outro, e os outros todos, mesmo não estando de plantão naquele dia, precisam estar dispostos a atender o telefone, ou atender a ser visitados para poder deliberar sobre uma ação imediata de uma chamada para a delegacia, por exemplo. E saber, mas aí vão perguntar, mas o que aconteceu? Então você precisa saber o que aconteceu. O que aconteceu lá, com quem você falou, com quem você conversou, qual é o caso, é ato infracional cometido pelo adolescente, é um caso de estupro de vulnerável cometido pelos pais, ou que veio da escola, a escola descobriu que o tio abusa da criança, a criança falou na escola, como é que eu vou saber o que contar para os meus colegas e quais decisões tomar a partir disso, se eu não sei com quem que eu falei, se eu não sei a história, né? Precisa saber a história. Não, vocês vêm aqui que vocês vão ficar sabendo. Não é assim, delegado. A gente não vai sem ficar sabendo. A gente vai sair de casa, no nosso sobreaviso, nosso plantão, que não é um plantão de urgência militar, é um plantão administrativo, a partir do que o senhor falar, do que o senhor inspetor, do que o senhor investigador, do que o senhor delegado falar. Então fica essa dica para vocês. É claro que a gente vai ter cursos aí para frente, aí, muito mais explicativos, vem novidades por aí, mas vamos ficar ligados de como a gente recebe, como a gente administra essa situação num primeiro momento. E valeu, gente, obrigado, deixa o like e siga aqui o nosso canal do YouTube. Valeu, gente.